Bom, vamos lá, galera. A partir da página 378 aí, vamos falar um pouco dos fusos horários do Brasil. Vamos lá. O Brasil, ele hoje tem 4 fusos horários, tá? O horário oficial de Brasília é o menos 3 GMT, tá? A gente vai ter aqui, beleza? Que ocupa aí grande parte do território brasileiro, tá certo? Estados do Pará, do Amapá, Maranhão, Tocantins, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, grande parte do Nordeste, do Sudeste e do Sul, beleza? O horário menos 2 GMT pega aí os arquipélagos Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo, Atol das Rocas, Ilhas de Trindade e Martim Vaz. O menos 4 pega aí estados do norte, tá? Rondônia, Roraima, Amazonas, Mato Grosso do Sul. E o menos 5, que é o extremo brasileiro, seria o menos 2, menos 2 horas do horário oficial de Brasília, que pega aí uma parte do Amazonas e o estado do Acre, beleza? É importante a gente voltar lá no mapa prático. Por quê? Porque no Brasil, por exemplo, se a gente não tem isso, se a gente segue diretamente aí os fusos horários, que seriam essas. Se a gente segue na realidade os meridianos, a gente teria a divisão, por exemplo, de grandes estados, de grande parte dos estados do Nordeste. Só para vocês terem noção, ficaria mais ou menos assim, ó. Olha a linha preta dividindo o Nordeste, tá? Olha ali dividindo. Olha isso. Olha isso. A gente teria essa bizarrice, tá? Que dividiria o Brasil aí da mesma forma, praticamente, em 4 fusos, mas dividiria estados em 2 fusos horários. Tá? A grande parte dos estados. E a maioria dos estados que são divididos são estados pequenos. É o caso aí do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, tá? Um pedacinho de Sergipe e tal, seriam divididos em 2 fusos. Então, assim, isso atrapalharia até a rotina da população, tá? Que teria que sair de uma cidade para outra, mudar horário. E também mudaria aí, teria algum problema no horário do comércio, feições econômicas, horário de trabalho de indústrias. Então, assim, isso tornaria o caos para pequenas cidades, tá certo? Então, assim, a gente tem aqui a descrição desses fusos horários, tá? O fuso menos 2 abrange as ilhas oceânicas e os arquipélagos. O fuso menos 3 abarca regiões sul, sudeste e nordeste, tá? Os estados de Goiás, Tocantins, Pará, Amapá e o Distrito Federal, o horário oficial de Brasília. O terceiro fuso abrange os estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e grande parte do Amazonas. E o quarto fuso abrange o estado do Acre e 13 municípios do sudoeste do estado do Amazonas. Seria aí o único problema, tá? O único problema de divisão de estado pelos limites teóricos, tá certo? Então, assim, não é que você resolva o problema, mas pelo menos você minimiza os problemas, tá certo? A gente vai ter ao longo do tempo algumas mudanças, algumas modificações aí dos fusos brasileiros. A gente tem até os mapas aqui retratando isso, tá? Em 2008, uma lei saiu. Os fusos horários do Brasil sofreram alterações. O estado do Pará, que estava dividido em 2 fusos, menos 3 e menos 4, passou a ter como referência apenas o menos 3, que é o horário oficial de Brasília. Outra alteração foi a incorporação do Acre e do extremo oeste Amazonas ao fuso menos 4. Dessa maneira, o Brasil passou naquele momento a ter apenas 3 fusos, menos 2, menos 3 e menos 4. Tá? Aqui a gente tem os mapas que vão retratar isso, das alterações entre 1913 e 2008, onde a gente tem 4 fusos. De 2008 a 2013, onde a gente tem apenas 3 fusos. Tá? Que aí a gente vai ter a divisão como eu falei, a divisão dos estados do Nordeste também. E a volta dessa, na realidade, dos 4 fusos, tá? Onde os estados do Acre, né? O estado do Acre e o sudoeste do Amazonas voltam ao fuso anterior,
beleza? Em 2010 rolou um plebiscito, que é uma consulta popular, em cerca de 57% dos votos foram favoráveis ao retorno do fuso antigo, -5, tá? Que já estavam acostumados, já estava rolando de boa. E em 2013, com a lei federal, o Acre e o Sudoeste do Amazonas voltaram ao fuso -5. É questão de costume, mano. Não adianta. Os caras estão acostumados a um horário, mudaram o horário dos caras. Houve reclamação, houve representação no Congresso Nacional, rolou um plebiscito, eles pediram para que voltasse à situação anterior. Beleza? Falar de horário de verão. Horário de verão nos últimos tempos, aí, nos últimos 2 anos, é caso de polêmica do Brasil. A polêmica oficial, né? Que a polêmica popular sempre rolou. Eu gosto de horário de verão, não gosto de horário de verão. Horário de verão para quem tá de férias, para quem tá trabalhando muito ruim, né? E assim, eu tenho minha opinião pessoal, mas vamos deixar a polêmica rolar sozinho, beleza? O que é horário de verão? É o adiantamento do relógio em 1 hora. Então, assim, no Brasil, a partir se não me engano, do segundo domingo de outubro, se adiantava o relógio oficial de Brasília em 1 hora. Tá? Qual é o intuito disso? Economizar energia. Tá? Porque, por exemplo, se você adianta o relógio em 1 hora, anoitece mais tarde. Então, o número de lâmpadas ligadas seria menor. Tá? Pelo menos em 1 hora você não precisaria ligar a lâmpada na tua casa. Tá certo? Isso começou a rolar lá nos Estados Unidos, tá? Em 1784, para economizar vela. Aí beleza, porque assim não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado. Então assim, o grande gasto dos caras era com vela. Aí beleza, você deixa de ligar a vela, de acender a vela por 1 hora. Beleza? Depois, isso passou, depois da Primeira Guerra Mundial, para a Europa. Só que não era uma parada rotineira, não era todo ano. Dependia muito do ano e tal. Os caras decidiam por ano se ia rolar ou não. Beleza? No Brasil, a primeira vez que rolou foi no governo Vargas, em 30 e em 32. Também não era rotineiro todo ano, não era lei rolar todo ano. Decidia sempre no início do ano se rolar ou não. Tá? Somente a partir de 85, o horário de verão passou a vigorar todos os anos, beleza? Sempre no segundo domingo de outubro, tá? Coincide com o solstício de verão, período do ano que a Terra está recebendo mais luz solar por mais tempo. No caso do Brasil, esse fenômeno atinge seu ápice dia 21 de dezembro. Os estados que adotavam, vamos dizer assim, nesse momento, o horário de verão seria Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo. Tá? Aí, os estados que adotavam isso, o governo cancelou o horário de verão no último ano, provavelmente vai cancelar de novo. Porque assim, qual é o motivo de polêmica do horário de verão? Pô, se você tem ar-condicionado, ventilador, geladeira sendo aberta toda hora, né? Piscina, a bomba da piscina rodando o dia inteiro. Né? Por exemplo, em época de férias, não é que a noite impeça de você entrar na piscina com a bomba ligada. Só que se você tem mais 1 hora de sol, você incentiva mais a galera a continuar mais 1 hora com a bomba da piscina ligada. Então, assim, a economia de energia realmente não rolava. Não rolava. Porque, assim, a galera não ligava a lâmpada, mas gastava energia em outras paradas. Entendeu? Então, assim, a galera passa a dormir mais tarde e acordar mais cedo. Então, para quem trabalha, na realidade, tem que acordar muitas vezes 4, 5, 6 horas da manhã, o cara dormiu 1 hora menos. Entendeu? Então, assim, porque o cara não vai dormir mais cedo. Né? Porque tem uma programação na televisão, tem uma programação de livro, de curso e tudo mais. O cara acaba dormindo praticamente no mesmo horário e acordando mais cedo, gerando um cansaço maior. Então, assim, era uma parada que mudava muito a rotina da galera. Então, assim, a galera reclamava por isso. Para quem tava de férias, para quem tá de férias, ótimo. Porque o cara vai continuar acordando mais tarde, o cara vai continuar dormindo mais tarde e beleza, de boa. Né? Mas quem continuava numa rotina de trabalho que tira férias em outro período do ano, cara, era bizarro a parada.
entendeu? Então, assim, é por isso que a galera reclamava. Beleza, galera? Espero que tenha correspondido aí as dúvidas da galera. Se gerar mais dúvidas, a gente tira no chat tranquilamente, beleza? Os exercícios serão postados na plataforma. Espero você no chat. Um grande abraço.